Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. Eduardo Paes finalmente arma a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Não tem jeito, é o nosso Cesare Borgia. Cara, o Rio de Janeiro, caso você não seja carioca, né? Pasmem, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais perigosas do Brasil. Nem é, né? Não é nem fudeu. Mas é uma cidade bem perigosa. Os guardiões municipais não tinham arma, cara. Não tem ainda, né? Ainda não entrou em efeito. É das poucas capitais, né? Que não tinham. Sim, né? A gente pesquisou aqui pro chat GPT. Cara, 20 das 26 capitais tem guarda... 24, né? Cara, abre aí. Então, o que a gente... Só tinham 3. A gente viu a linha de tempo de São Paulo. Cara, sem guarda municipal. Brasília não tem guarda municipal, aparentemente. Natural, porque é um distrito federal, né? Então... É Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. Se vocês forem desses lugares, confirmem se o chat GPT não tá alucinando. Guarda Municipal desarmada é só Recife e Rio de Janeiro. E todas as outras 20 capitais estão São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Fortaleza, todas as outras têm. Recife é perigoso pra caralho também, tá? Pra caralho. Mais do que o Rio de Janeiro, bem mais, inclusive. Sim. O que mata no Rio é controle. O Rio perdeu o controle efetivo sobre grande parte do território. E acho que não sei se esse projeto da Guarda Municipal aí... vai resolver, né? Mas vamos lá. Então, sem nenhum veto, o prefeito Eduardo Paes sancionou nesta sexta-feira o projeto de lei que regulamenta o uso de armas pela Guarda Municipal e cria uma divisão de elite para a instituição. Isso talvez já pode ser mais interessante, se você pensar bem, né? Enfim, nessa terça-feira os vereadores aprovaram de forma definitiva. Tá ok. Então, o que vai acontecer? O grupo armado da Guarda Municipal vai se chamar Divisão de Elite Força Municipal. Então, não é que todos os guardiões vão passar a ter armas. Vai começar a ter essa divisão de elite, vai ter tipo o BOP da Guarda Municipal e eles vão ter armas. Não, seria catastrófico se todos eles passassem a andar armados, porque... Enfim, você anda na rua, né? Você vê a natureza do Guarda Municipal no Rio de Janeiro. Tem uns que são brabos, tá? Os guardas municipais vão te pegar, mano. Eu não vendo muamba, eu não sou camelô, então eu tô safo. O Guarda Municipal... Os guardas municipais vão te ver na rua, vão te enfiar a porrada, mano. Tá falando que os caras eu vou ser assaltado, os caras falam, fudeu aí. Se vira, chama a PM então, otário. Mas enfim, voltando. Tem uma galera que é mais responsável, cara. Tem muito guarda municipal que é só um coroa, cara. É só um coroa com um porrete na mão, assim, pedindo pra parar, sabe? Sim. Mas é isso. Então vai ter essa divisão de elite da Força Municipal e eles vão ter porte de arma, não só enquanto eles estiverem em serviço, mas também pra levar pra casa. Parece que isso foi um debate. E a remuneração vai ser bem mais alta, né? O que é bem interessante. Então a remuneração vai de R$13 mil. Então, cara, nada mal, né? Ganhando bem mais que um PM do Rio de Janeiro, né? Bem mais, que o salário de entrada PM tá uns 5 mil, 4 mil reais. Acho 4 mil reais. Pô, o cara vai ganhar 3 vezes mais, né? Porra. Sim. E o contingente inicialmente vai ser de 600 vagas, que é relativamente pouco, né? Bem baixo. Tipo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem 40 mil homens. Que é, cara, e mulheres. 40 mil homens é majoritariamente homens, né? 40 mil homens é muita gente na Polícia Militar. E, cara, Guarda Municipal 600 é pouco, mas já é um bom começo, né? Enfim, o que eu acho interessante é que, pela formatação, e aqui nessa matéria eles falam que, por exemplo, a proposta prevê que a nova força atue em apoio às polícias militar e civil, sem sobreposição de funções, blá blá. Então, a missão do grupo será prevenir pequenos delitos e promover a ordem na cidade. Então, eu imagino que vai ser para as coisas tipo furto, assalto... Sabe, esse tipo de coisa. Provavelmente aquele policiamento extensivo de asfalto, né? O que é meio que o que a Guarda Municipal já faz, só que agora armado, né? Sim. E aí agora, sobre a parte que vai auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Militar, eu fico mais curioso, né? Exato. Eu fico curioso também. Seria interessante ver se... Porque isso aqui parece que o Eduardo Paes está tentando criar uma polícia municipal, sendo que sem ferir, tipo, os preceitos constitucionais de que, a polícia tem que ser estadual, sabe? Essa das grandes cagadas da Constituição de 88 já foi corrigida por lei complementar, mas é a ideia de que a Guarda Municipal, ela só pode tomar conta, ela é guarda patrimonial, ou seja, ela só existe para garantir que o patrimônio público vai permanecer intacto. Então, é basicamente... Polícia anti-vandalismo, né? Meio de manutenção da ordem. Porque, sei lá, você vai numa praça no Rio de Janeiro, tem vários moradores de rua cagando na praça, jogando lixo na praça. Então, mas aí, nesse arranjo das coisas, a polícia militar, ela não consegue ser onipresente em todos os municípios.
Tipo, um município que tem menos de 50 mil habitantes, vai ter o quê? Vai ter que ter uma viatura com 2 caras dentro? Todo município tem que ter uma viatura com 2 caras dentro? Então isso, de cara, já foi uma cagada, assim, da CF de 88, que já foi corrigida. Aí agora, se eu não me engano, cidade com menos de 50 mil é bem flexibilizado. A ideia de que é um guarda municipal. Porque tava tendo epidemia de crime pro interior, né? Pros interiores, assim, porque tinha virado terra de ninguém, basicamente. Sim. E aí, hoje em dia, já flexibilizou. Só o Rio tá atrasado nisso. Mas cara, eu sou um grande entusiasta dessa ideia aqui. Tipo, é aquilo. E isso vai resolver o problema do crime no Rio de Janeiro? Não, obviamente não, sabe? Você ter 600 policiais a mais, né? Com armas, mas sem equipamento pesado e tal, não vai combater, tipo, o problema das facções, esse tipo de coisa. Agora, pô, cara, pra dar uma melhorada na ordem pública, eu acho que é muito bom, sabe? Cara, se o Eduardo Paes tá topando militarizar a guarda municipal... Mas ele tava falando isso na campanha, cara. Desde a campanha, né? Ele já tava falando, tipo, cara, ó, tem que militarizar a guarda municipal. Que era uma pauta que, por incrível que pareça, né? Isso é comum no Brasil inteiro. Talvez as pessoas do resto do Brasil até estranhem, mas, cara, o pessoal no Rio de Janeiro era extremamente oposto a isso. Radical, eles votaram contra, né? No início até o PL votou contra, cara. Também nessa porra. Então, ninguém... Pra você ver, né? Quão bom é o PL. Exato, o PL do Rio votou contra porque achava que não era o suficiente, ou que era só pra inglês ver, etc. Mas, cara, eu diria que qualquer coisa nesse sentido a cidade desesperadamente precisa de. Sim. E o Eduardo Paes tá fazendo esse jogo, ao mesmo tempo que ele tá fazendo o jogo do show da Lady Gaga, mostra que já é uma demanda real, assim, né? Se até no Rio isso tá acontecendo, cara, eu acho que é mais um sintoma do tipo Brasil guinando à direita, sabe? Sim. Se o cara é igual o Eduardo Paes, que é, pra mim, centro-esquerda, né? Provavelmente. É, meio que centro-esquerda. Ele é centrônico. Ele é bem centro, né? Mas é de mais pra esquerda do que pra direita. É, né? o espírito dele é mais à esquerda, sabe? E a administração é bem plural, né? Mas, cara, pra mim é um tremendo sintoma, assim. É um bom sinal pra cidade também. E essas coisas também não podem ser imediatamente. Eu lembro que tinha um candidato na eleição do Rio, Rodrigo Amorim. É. Não era isso? Isso. Que ele queria fazer, tipo, quase uma guarda revolucionária, assim. Era um contingente de uns 3 mil caras pra já, tipo, pegar fuzil, assim, dia zero, sabe? É. Eu acredito que a solução caminha mais por aí, sabe? Mas também não dá pra atropelar toda a questão constitucional do tema. Você vê, a força tem que ganhar esse nome de força municipal, justamente uma preocupação legal. É um nome merda, entendeu? Exato. A minha preocupação é com o esprit de corps dessa porra, dessa tropa de elite da Guarda Municipal. Porque se for pra escrotizar camelô, mas com um fuzil na mão, é inútil. É inútil. É inútil, né? Sim. Mas como você acha que vai ser a função desses caras? Parar assalto. Tipo, arrastão na praia. Não, arrastão não. Arrastão, cara, tem que ter, inclusive... Arrastão é polícia militar de regata e short, cara, infelizmente. Que tem na praia do Rio de Janeiro, né? Tem. Mesmo assim, não impede o arrastão. Com fuzil também, eu acho. Mas é com o quê? É difícil. O arrastão é uma parada... É porque o arrastão... É difícil, né? Porque o fuzil seria o quê? Você vai começar a atirar nas pessoas na praia. Não vai, né? Não, cara. Não, a parada do arrastão é complicada. O que a polícia faz, ela monta blitz na entrada da Zona Sul, né? E aí já dá uma purgada ali. Mas é quase uma coisa de desordem civil o arrastão, né? São algumas pessoas roubando, mas eu... Sim. Mas é tipo pânico total, né? Mas o que você acha que essa guardinha vai fazer, cara? Força Municipal? Não sei, só vendo pra saber, cara. Tipo, por 13 mil reais eu sinto que já vai... eu quero ver mais do critério seletivo, sabe? Porque eu vi que pode ter seleção temporária, contrato de renovação mediante prova, etc. Porque isso é uma coisa importante também de força militar, que no Brasil não é muito levado a sério, mas o cara tem que manter a condição dele ao longo da trajetória dele nas Forças Armadas. Não adianta nada o cara, ele consegue lá fazer as barras, dar a corrida, e aí 5 meses depois o cara tá obeso, não adianta nada, né? O cara vai pegar esse salário de 13 mil e gastar todo no McDonald's. Perdeu um guarda, entendeu? Não vai servir de nada. E é um pouco o que acontece. Isso é a questão da seleção do que é e qual é a visão pra coisa, pra mim ainda tá muito obscura, assim. O prefeito também não tornou público. Mas, cara, uma coisa que eu gosto é a ideia de dar 13 mil reais, sabe? Que é dar um salário alto. Cara, sendo agente de segurança no Brasil hoje em dia, você deveria receber um salário alto, cara. Deveria receber um salário muito alto, na verdade. Eu sinto que, tipo, se eu fosse presidente ou governador, uma parada assim, cara, claro que eu faria um estudo pra ver o quão viável isso seria. Mas sinto que, tipo, primeiro dia que eu entrar, eu ia tentar dobrar o salário de todos os policiais. Literalmente dobrar. Porque
Cara, a gente já viu, tem aquela abertura de quais são os maiores gastos dos diferentes executivos, né? Aham. E via de regra, tipo, o maior gasto é, sei lá, previdência, depois é saúde, aí é tipo gasto com o pessoal do judiciário, que ganha uma fortuna, e segurança tá lá depois, sabe? Tipo, cara... O judiciário é investimento, pô. É, pô, confia. O judiciário paga o próprio salário. Confia. Barroso Mas, sabe, pô, a situação de segurança pública no Brasil tá uma calamidade tão tremenda, por que a gente não gasta um pouco mais de dinheiro nisso, sabe? O pessoal desperdiça dinheiro em cada coisa. Tipo, por exemplo, a gente já bateu nisso, tem um tempo que a gente não fala dessa parada, mas no centro do Rio de Janeiro, cara, tem um lugar que é tipo Centro Cultural do Emicida, sabe? Do Marcelo D2. Desculpa, porra. do Marcelo D2. É a mesma Confundindo os merda, né, rappers. pessoa? Podia ser do Emicida, entendeu? É meio que a mesma coisa. Tem a Casa do Pandeiro, sacou? Tipo, cara, o Projeto do prefeito também. projeto do prefeito. Literalmente, vá no centro do Rio de Janeiro e procure a Casa do Pandeiro. Aquela merda foi feita. O meu restaurante favorito ficar naquela porra ali. O Eduardo Paes fez pra me degradar pessoalmente. É verdade, né, cara? Era ali o Esquimó. Pra quem é falecido. cria do centro do Rio de Janeiro, cara, tem um restaurante Esquimó que era bem famoso e que fechou... O pai do PF, onde o PF foi inventado. Exato. Ele reabriu agora no Beco da Sardinha, né? Mas no lugar onde ele tradicionalmente ficou por décadas e décadas a fio, fechou na pandemia, e o Eduardo Paes foi lá e botou a Casa do Pandeiro. Ele falou, Vitor, tu será desmoralizado. A parada é que a coisa ainda era todo construído dentro do restaurante. Aí, tipo, só demoliram tudo pra montar um estilo rústico. Mas o estilo rústico... E penduraram vários pandeiros do teto, assim, é uma piada. Um fiasco total esse projeto, meu Deus do céu. Mas, cara... E é isso, o governo gasta dinheiro com esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Por que não dá mais dinheiro pra sei, polícia, pessoal, cara? eu também não queria que a gente caísse na parada dos que diz que é só dar mais dinheiro pro professor também, sabe? Mas a polícia merece. Não, eu concordo que talvez mereça até mais, mas a parada é que mais dinheiro pra polícia. E não muda nada, no fim das contas. Porque tu não vai pagar mais do que o arrego pro policial corrupto. Mas isso não é uma medida anticorrupção. É só um... É só um bônus, assim. Enjoy life. Exato. Não, mas deveria ser Não, é uma pra medida- valorizar o policial, cara. Não, tem que valorizar mesmo, eu concordo com você, mas eu acho que não mudaria em nada o status da segurança. Triplica o salário da polícia. O salário de jogador de futebol pra cada policial. É porque não é só jogar dinheiro na parede. Eu acho que o policial ganha pouco também. Tem que aumentar o salário. Mas não sei se é. Não, com certeza. Mais dinheiro. Eu não, tipo, sem dúvida, você Obrigado. dar dinheiro para a polícia Obrigado. não vai resolver o problema do crime. Mas é meio que uma medida meio um pouco óbvia, cara. Estimular as pessoas pra irem mais, sabe? Valorizar uma coisa que é tão importante pra eu sociedade. fico até preocupado, cara, pro perfil de cara que vai entrar nessa guarda Então, municipal. eu fico imaginando- Porque 13 mil reais é um bom salário aqui na cidade do Rio, né? É salário, tipo, de analista do judiciário, cara. É, cara. Vai ter- Eu fico imaginando, cara, se eu fosse da PM, eu ia estar meio puto com essa porra, sabe? Se você for da PM, cara... Ó, vamos lá, eu vou dar a Tá dica. prometendo o dobro de salário, tá botando pilha pro cara da PM ficar puto. Quando é que você veio pra vereador, pra deputado? Exato, pessoal? eu vou virar vereador. 2026 eu voto Eduardo Pessoa. Eu vou virar vereador pra defender os interesses da PM, mano. Você é o cara. Caralho, entendeu a merda. Eu sou o Aí- cara, eu tenho cara. O nego olha pra mim na rua e já pensa, pô, cara de PM. esse é PM. Exato. Cara, eu tô o tipo de cara que não, puta, não pode passar perto de morro, né? Os caras, mó pinta de polícia. Que pariu. Caralho, moleque. Eu até derramei água aqui, ó. Puta. Bandidos temam. Não, mas na moral, tipo, se você for um policial militar e você ganha 5 mil, e aí tem o guardinha da Força Municipal ganhando 13 balas, você mas não ia tá- ficar meio chateado, cara? Cara, vai ter Pô, playboy fazendo esse concurso aí, cara. Vai, pô. Ah, Mas na moral, cara, Vamos discutir Platão na Força Municipal de Elite aí. o cara da PM faz operação realmente extremamente perigosa e não ganha perto desse salário tão Não, perto não. assim. Talvez isso seja uma alfinetada, cara, pra aumentar o salário pro governador aumentar a porra do salário da polícia. Será? também. Isso é uma boa ideia, hein? Será que ele tá provocando o Cláudio Castro? Porque o Cláudio Castro é metido amigo do PM. Metido a, né? Pois é, ele não é o verdadeiro amigo da PM. Eu voto Eduardo Pessoa, amigo da PM. Cusão. Mas talvez seja, cara. Eu não sei, entendeu? É, porque vai ficar meio com aquela cara de bunda, né? De tipo, porra, tu fala que tu é o cara da segurança pública, Sim. mas eu dei 13 mil reais pro guarda municipal. Cara, realmente, né? Isso é uma boa sacada. Será que isso é tipo uma Eduardo jogada Pa- meio de governador do Eduardo Paes? Eduardo Paes já... Seu fã, etc. Já mentiu, né? Disse que não ia vir pro governo em 2026, vai vir. Tudo já tá requentando pra o grupo dele tomar conta do Estado. E eu, honestamente, sou crítico, mas eu ao mesmo tempo também sou favorável, cara. Porque não dá mais pra É, cara. ter esse grupo
O Eduardo Paes seria da Guanabara, né? Ele é da cidade do Rio de Janeiro. E aí o grupo do Cláudio Castro é mais Baixada, Norte Fluminense, é uma coalizão, assim, do estado do Rio. Essa galera tem que ir embora, entendeu? Sim, cara, mas outra coisa, o Eduardo Paes... De água pra caralho de aqui. todas as pessoas do Sérgio Cabral, o Eduardo Paes era o mais safo, né? Pô, por eliminação... Por eliminação, sabe? E eu não sei... É isso, né? Tipo, o Eduardo Paes, ele é um cara do Centrão, sabe? Então, todas as críticas que se faz ao Centrão podem ser feitas ao Eduardo Paes. Apesar de não ter nada formalmente contra ele, né? Tipo, enfim. Só que, cara, o estado do Rio, a condição do Rio, cara, do estado e da cidade, principalmente da cidade, tá tão ruim, cara, mas tão ruim, que eu sinto que é tipo, cara... Sei lá, cara, eu só quero um cara que seja menos retardado do que o Cláudio Castro, entendeu? Tipo, um pouco mais competente Eu também, do cara. que ele. E aí não tem problema se o Eduardo Paes, que tem uma visão ideológica bem diferente da minha. Ele é do Centrão e, tipo, eu acho que a influência do Centrão na política é péssima. Cara, mas em termos de município, cara, eu sempre falo essa porra. Tem sentido? O que é... Pro Rio até faz, porque o Rio é grande o suficiente, mas pra você ter uma visão de direita e uma de esquerda. Mas em última análise também nem existe tanto assim. Até que ponto o cara que rouba mais faz, mas realmente faz, não é... Eduardo Paes não rouba, ninguém tá falando isso aqui. Sim, mas vamos supor, né? Vamos supor que apesar O cara que é Centrão mais faz, né? O cara que é Centrão mais faz, mas que ele realmente faz... O cara que era amigo do Cabral, mas faz, né? Exato. Até que ponto será que a gente não precisa um pouco disso, sabe? Porque no Rio de Janeiro eu sinto que a população tentou votar no cara ideológico. Pro prefeito eles votaram no Crivella, e aí a gestão dele não foi das melhores, sabe? Culpa dele, culpa do arranjo político, enfim. Aí se Covid, discutir né? Covid e tal. Abraço, Crivella. Mas não vai entrar pra história do Rio de Janeiro como sendo, tipo, Não. destaque. E o Cláudio... Ressuscitou o Eduardo Paes também, né? Exato, ressuscitou o Eduardo Paes. E o Cláudio Castro só tá sendo um desastre, assim como o Wilson Witzel, né? Então, tipo, o Carioca... Witzel era pica. Pô, ele era um cara com carisma, né? Mas a gestão dele foi Mentira, horrível. cara. Ele só tem um meme interno do Wilson Witzel. Mas sabe, o Witzel, ele foi eleito no impulso que é tipo, cara, ó... Literalmente assassinar bandido de sniper no helicóptero. Tipo, foi o povo carioca, o povo fluminense manifestando desejo de, cara, radicalizar a luta contra o crime. E aí o Witzel foi eleito, não fez nada bem ou mal. O Cláudio Castro, que é o sucessor dele, tá lá, assumiu e depois foi eleito, não está fazendo porra nenhuma, a situação de segurança está piorando muito. Talvez o voto ideológico no Rio de Janeiro só tenha falhado, cara. Não. Talvez o Rio de Janeiro tenha que voltar pro cara do Centrão mais faz, mas que realmente faça. Concordo com você, pô. É porque, cara, a parada do estado do Rio de Janeiro, o perfil é muito diferente, cara. Eu sempre falo do estado do Rio de Janeiro, é uma anomalia total. Tem uma cidade igual o Rio, que tem muito pouco a ver com o interior, tem um perfil Tem político nada a ver, completamente diferente, entendeu? Sim. Cultural, não tem nada a ver o Rio de Janeiro com tipo, sem ser Niterói, sem ser a Baixada Fluminense, o resto não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. E acaba que tem uma colonização política inversa, entendeu? Então a cidade fica meio refém desses grupos que são um pouco qualificados mesmo, não tem problema nenhum em falar isso. Tem baixo nível, assim. Aí por mais que o Eduardo Paes não seja o meu sonho, acaba que 2026 aponta que, puta, se não for ele, cara, Cara. vai ser o Bacelar. Ou vai ser o Vaguinho, de Duque de Caxias, também vi que vai Tá de vir. sacanagem. É. Caralho. Vaguinho, Como que é governador ligado... que você tá falando, né? Pô. Vaguinho isso, vai né? vir pelo... Cara, as alternativas são Bacelar, dispensa comentários. Sim. Literalmente. Por favor. E Vaguinho também, cara, Duque de Caxias. Tipo, mano, vai pra Duque de Caxias, tá Vaguinho, ligado? A coisa não tá muito Vaguinho legal ligado lá. ao PT, entendeu? Cara. Sim. Mas enfim, e outra coisa que eu acho interessante também é, cara, talvez a política democrática meio que esteja funcionando, né? Tipo, os anseios da população por segurança pública só estão sendo atendidos mesmo por um cara meio de centro-esquerda, né? E aí o Eduardo Paes, meio de centro-esquerda, dando uma atençãozinha pra segurança pública, Quaquá de esquerda, propriamente dito. Paes aprendeu com o Quaquá, que é o verdadeiro visionário. Exato. Falando de segurança pública, cara, será que quem quer que seja o sucessor do Lula, de esquerda, eventualmente, só não vai perceber que, tipo, cara, a segurança pública tá tão merda, mas tão merda, que isso é um gol político tão óbvio, sabe? Que eu só deveria abraçar? Porque é isso, o Lula ele é muito velho, mas um cara mais novo, mais safo, assim, menos, sabe, com o coração menos endurecido da forma de fazer as coisas. Por que o cara de esquerda não pode abraçar a segurança pública também, sabe? Sempre achei isso. O Quaquá já tá ameaçando dar uma resposta que é a força democrática, sabe? Essa foi uma desculpa pica dele. Mas eu penso, cara, porque é aquela coisa, a esquerda hoje, ela responde igual, mas ela, na verdade, tem dois perfis, né? Tem uma esquerda mais antiga, elitista, e tem uma esquerda nova, mais psolista, assim,
que é elitizada também, mas não tem mais o protagonismo, assim. Você não poderia esperar que, sei lá, o diretório do PSOL no Rio de Janeiro vai ser só de pessoas do Leblon. Igual você poderia esperar que o PT nos anos 80 seria, entendeu? Então mudou um pouco o perfil. Pra essa nova geração, polícia é merda, sabe? Sim. Desmilitarização da polícia, desinvestimento da polícia, a polícia é um órgão de opressão do Estado, etc. Mas, cara, esse discurso ele cola tão pouco, mas tão pouco, que a Folha tentou atacar o Tarcísio com isso, não e a Folha desistiu, cara. A própria Folha, que é um lugar eminentemente, tipo, new left, assim, sabe? Sabe? O Tarcísio sumiu com os moradores de rua de São Paulo, o Tarcísio Nunes e tal. Cara, as únicas notícias que a gente teve foi: desapareceram! Onde foram parar? Meu Deus, não sabemos! Foi pra fábrica de cola. Acabou! Sabe? Sim. Cara, imagina se o Eduardo Paes dar uma limpa nos moradores de rua no Rio. Cara, isso ia ser muito bom, sabe? Cara, eu não boto essa fé toda. Eu não boto essa fé. Não, porque ele é malandro demais. Cara, mas não sei, talvez ele seja malandro o suficiente pra mandar um bando de ônibus pra Curitiba. Aí, mais uma coisa... Abraço, Império, vai chegar. Mais uma coisa, cara. O Eduardo Paes podia comprar várias passagens de ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro para Curitiba, os moradores de rua. E oferecer um final de semana com tudo pago. É só a ida que tá paga também. Exato. Eu não sei, cara. Dizem que foi isso que foi isso que o Nunes fez, né? Que ele mandou pra Guarulhos, para lugares ali perto e tal. Que é extremamente escroto, né? Diga-se de passagem. Isso não é uma solução verdadeira. A solução verdadeira é internação compulsória ou prisão, né? Que é uma coisa que tá pra ser flexibilizada no Rio também, né? O Eduardo Paes também passou a defender a internação compulsória. Enfim, eu acho que ele é esperto demais pra resolver o problema numa tacada só, entendeu? Sim. Ele é esperto o suficiente pra ficar só jogando com o problema, tá sempre melhorando, mas tá sempre igual, sabe? Sim. Eu não sei, ele tem pouco incentivo pra resolver de forma definitiva as coisas, até que ponto existe resolução na esfera exclusivamente municipal também, né? Definitivamente não, né? É um problema nível soberano, nível Constituição, né? Se você realmente... Caso Carioca... Se você realmente começa... Não, mas eu digo, até do problema dos moradores de rua. Se você realmente começasse a internar compulsoriamente, eu acho que uma hora ou outra o STF ia falar: cara, para com essa porra, sabe? Não sei, cara. Não sei. Lá em São Paulo tá flying by, né? Tá rolando. Mas tá rolando... Eu acho que é uma forma meio extraoficial, cara. Sabe? Pô, como é que Curitiba tá com tanto morador de rua, sabe? Na moral, assim, a política inteira de Curitiba é de direita, cara. Sabe, o prefeito o governador como é que tá aquela merda? Não sei, amigos curitibanos podem falar se vocês acham que o governo, o prefeito de vocês, ele é de direita nominalmente, mas na prática ele é tão incompetente que ele nem consegue implementar políticas públicas de direita, que é o caso do Cláudio Castro. O governador deles é o Ratinho Júnior, pô. Sim, que é muito bem avaliado, né? Muito bem avaliado. E ele é de direita. Ele é. Apesar de estar no PSD, entendeu? Ele é, mas eu tô falando do prefeito especificamente. Do prefeito. Quem foi que ganhou em Curitiba, cara? Assessor do Greca. Prefeito de Curitiba. Vamos lá. Pimentel. Eduardo Pimentel. Ele é do grupo do Ratinho. Deve ser a direita também, né? Sim. Isso aí. Mas é isso, né? Eu acho que... Apago, cara. Se Deus quiser, o Rio de Janeiro vai melhorar um pouco, mas... E se Deus quiser, o Rio de Janeiro serve como uma luz pro resto do Brasil, né? Porque isso é uma coisa que eu acho... Não, mas na moral, o Rio... Depois de ser a sombra, né, pro resto do Brasil. Não. O Rio, ele meio que é um pouco de uns presságios do que está por vir, sabe? Então, tipo, se começa a merdificar o Rio em alguns aspectos, cara, é uma questão de tempo até chegar na sua cidade, dependendo do tamanho dela. E aí, se começar a melhorar no Rio, talvez, se Deus quiser, a melhora chega aí. Seria especialmente bom se a melhora chegasse antes sequer da merdificação, né? Mas se você tivesse que rascunhar uma proposta de força municipal que fosse pra dar certo mesmo, eu acho que... Se você tivesse... Cara, eu acho que, primeiro, tem que ser muito maior, assim. Tem que ser tipo uns... Eu não sei, tá? Mas eu acho que uns 10 mil homens, pelo menos, assim. Umas 10 mil pessoas. Cara, eu não sei, porque eu acho que... O município do Rio tem dinheiro, tá? Não, o município do Rio de Janeiro é grande pra caralho. Tem 6 milhões de pessoas no município do Rio, tá? Por isso que eu tô falando um número alto. E nem confunde. O estado do Rio é falido. O município não. O município tem grana. Então vamos lá. Pelo menos 10 mil homens. Cara... É porque eu não sei o suficiente de segurança pública pra entender a raiz do problema. Porque o que tem que acontecer é ser preso e manter a pessoa presa, entendeu? Então é um problema mais no judiciário do que na polícia. Mas eu não sei, cara. Eu tentaria... Por exemplo, você aumenta muito a quantidade desses policiais da Força Municipal, que apesar de nominalmente eles serem guarda municipal, vão ser policiais, né? E você bota eles nos pedaços da Zona Norte que ainda são dominados pelo Estado, sabe? Então, por exemplo...
Você tem aquela rua... Nego da minha família chama de suburbana, mas eu acho que mudou o nome. Hoje o nome é Dom Helder Câmara, eu acho. Sabe? Que é uma das vias centrais lá da Zona Norte. Aquela rua, ela é dominada pelo Estado, apesar de ali perto ter, tipo, uns morros. Cara, tem que botar bastante guarda municipal nesses lugares assim, sabe? E, enfim... Não, sabe, pra mim que tentar impedir a desordem pública que vem desses lugares, eu já... Dando volta de carro lá na Dom Helder Câmara, tinha uns lugares ou outros que tinham, tipo, muito morador de rua e muito lixo na rua, sabe? Talvez botar os guardas pra dar essa força. Porque é o que eu já... Eu falei isso no evento do MBL lá em Curitiba. Tipo, no Leblon tem muito policial. Aí tem PM propriamente dito, sabe? Uma vez eu dei uma volta de carro no Leblon e tinha, tipo, umas 4 viaturas, cara. Tinha, tipo, uma na saída do Leblon... pra Ipanema pela praia, uma na saída do Leblon pra Ipanema pela lagoa, tinha uma lá, tipo, na saída da lagoa da... Como é que é o nome daquela rua? Da Bartolomeu Mitre, e tinha um outro policial naquele caminho que você pega pra ir pra Barra, sabe? Na Oscar Niemeyer, entendeu? Sim. Porra, é um absurdo que o Leblon... Tipo, eu acho que, certo, o Leblon estar assim, acho que todos os bairros deveriam estar assim, mas é absurdo que só a merda do Leblon esteja assim, sabe? Cara, e precisa desse policial, só o policial presente, só o policial estar lá. Eu sinto que já faz uma diferença pro bandido... Ou pro cracudo fazer certas coisas, entendeu? Cara, esses dias eu passei lá de noite no Leblon, eu me senti meio inseguro, cara. Não gostei da... Eu tô achando... Achei que deu uma esvaziada no bairro, não sei o que deu. Uns anos atrás era bem mais lotado, né? Era. Então, eu andei e achei meio sinistro, assim. Fiquei meio... E eu já tô acostumado a andar de noite, sozinho e tal, mas eu fiquei meio, caralho, eu vou me fuder aqui. Tem uns pedaços que realmente ficam meio sinistros mesmo, sabe? Sim. No bairro onde eu moro, que é menos prestigioso que o Leblon, eu me sinto bem mais seguro. É? Bem mais movimentado. Entendi. Andando à noite na rua do seu bairro, não sei se eu me sinto tão mais seguro assim, não. Sério? Pô, eu me sinto seguro pra Mas enfim. Não sei, cara. Esse é o tipo de coisa que tem assim na minha cabeça, sabe? A parada aqui, pra mim, é no-brainer, é que lentamente a guarda municipal tem que ser esvaziada pra essa nova guarda cada vez mais assumir. Porque o guarda municipal ele é impotente diante do largo universo do crime no Rio. Porque ele não tem necessariamente a condição de correr atrás do bandido e nem de confrontá-lo se ele tá armado. Sim. E não é infrequente que no Rio de Janeiro você tenha o cara assaltando armado. E aí como é que o guarda municipal de porrete pode coibir um criminoso armado? Ele vai tomar um tiro, porra. Sim. Sabe? Então... A guarda municipal nunca vai poder ocupar morro. Não. Isso é a polícia. Com a mesmo. Constituição de 88. Isso é a polícia. Sim, só a polícia ou militar. Ou o exército. Só o exército ou a polícia militar poderiam fazer isso. Então, isso... Do prefeito não vai sair isso. De jeito nenhum. Outra coisa que eu acho que teria muito valor seria botar algum tipo de contingente de investigação também, né? Que hoje em dia meio que a Polícia Civil faz isso. Eu acho que a Polícia Militar também faz. Mas eu não vejo por que a Polícia Municipal não poderia fazer também, sabe? Pra investigar algumas coisas, talvez que... Sei lá, talvez a Polícia Civil ou a Polícia Militar acabe focando em investigar crime de tráfico de drogas, esse tipo de organização criminosa maior. Agora, pô, e tipo, esses moleques que saem, tipo, do Jacaré pra assaltar na praia, sabe? Que é uma coisa clássica do Rio de Janeiro. Pega aquele 474... 474. E vão assaltar na praia. Será que não tem alguma investigação que você pode fazer pra, tipo... É porque talvez a Polícia Civil e a Polícia Militar já façam isso. Mas tem tanto crime rolando que só mais capacidade investigativa seria bom, entendeu? E aí você bota a Polícia Civil, a Militar e a PF também pra investigar umas coisas maiores. E aí deixa essas coisas um pouco menores pra Polícia Municipal. E aí investigar... Eles estão fazendo o que com esses celulares? Estão revendendo. Estão revendendo pra quem, sabe? Investiga esse tipo de coisa. Tem muita interceptação de roubo no Rio, né? Exato. Muita. E às vezes chancelado pela prefeitura. Que eu tava zoando mais cedo o negócio do camelô. Sim. Porra, o que tem de camelô interceptando carga, puta que pariu. E às vezes até com um selo de aprovação de regularidade da prefeitura, entendeu? Sim. Por exemplo, roubo de carga, que é uma coisa que acontece... Eu não sei se é na Avenida Brasil, mas acontece lá para essas... Daí tem que ver se é na altura do Rio, né? Será que a Polícia Municipal não poderia tentar atuar um pouco nisso, para fazer um pouco a segurança ali da Avenida Brasil? Eu não sei, talvez fazer um pouco a segurança da Avenida Brasil dentro do município do Rio de Janeiro, e aí deixa a Polícia Militar para fazer pra fora, pouquinho para fora, sabe? Eu não... Tipo... Cara, a verdade verdadeira é que só mais atuação da polícia, seja em agente, seja em, tipo, operações menos complexas de investigação, só seria bom, porque tem muito crime, sabe? E aí é um ponto crítico, né? No Rio, eu até acho que demorou demais pra chegar nesse ponto, assim. E é engraçado a resistência ter sido logo no Rio, no Recife, que são, sei lá, lugares que têm elites tradicionais de centro-esquerda, sabe? Sim. No Nordeste tem, enfim, várias famílias, mas a própria família do João Campos
tradicionalmente toma conta da cidade há muitos anos. E aqui no Rio, um legado do PDT, talvez, assim, bem embaralhado ali por causa da virada do César outra Maia, coisa que daria pra colocar a Polícia Municipal pra fazer é quando você tem ou uma favela crescendo ou uma favela começando a surgir, mas num lugar que ainda não é tão dominado pelo tráfico assim, você pode botar a Polícia Municipal pra meio que tirar os caras também, sabe? Não sei se essa porra existe. Favela crescendo em lugar não dominado pelo tráfico. Não sei. Se existir, né? Se existir. É porque a narrativa clássica é que as favelas do Rio de Janeiro foram criadas pelo Brizola, porque ele deixou a favela surgir e o Brizola falou que a polícia não deveria mexer nos caras. Aí surgiu a favela. Se ainda tem surgimento de favela hoje, isso aí, tipo, se for numa região não... Hoje tem mais expansão, né? Tá em plena expansão imobiliária. E aí a expansão é mais complicada, né? Porque a expansão é num lugar dominado. É dominado e é aquilo, o cara tá subindo mais um andar na casa dele pra vender o andar. O cara tem um barraco, aí ele vai montar um segundo andar e vai vender a parte de baixo. Sim. Mas aí, sonhando grande. Na hipótese da Guarda Municipal de 10 mil homens. Com algum equipamento propriamente militar. Então não só arminha e tal, mas fuzil e carro blindado, esse tipo de coisa. Talvez a operação na Maré, no Complexo do Alemão, seja muito complexa. Mas pra esses caras fazerem? Mas e a operação nos morros um pouco menores, um pouco mais simples, sabe? Tipo, eu não sei como tá o Dona Marta hoje. Dona Marta, que é o morro que fica em Botafogo, né? Roubando pra caralho ali em Botafogo. Sim. Ali perto. Sim. Por exemplo, o Dona Marta foi por muito tempo o exemplo, o lugar onde a UPP deu certo, sabe? Foi o Dona Marta. E aí, será que talvez... É o morro que tem a estátua do Michael Jackson. Exato. Será que talvez botar a Força Municipal pra fazer tipo uma UPPzinha lá, não sei, sabe? Ou então, o que eu fico pensando é tipo, operação em morro menor, tipo, sei lá, pensa num morro menor aí, sabe? Babilônia, no Leme. Precisa do BOP pra fazer? Será que não dava pra botar, como é que é o nome da parada? A divisão de elite da Força Municipal, sabe? Talvez. Iria além da competência legal, mas acho que daria, entendeu? Cara, a parada é que eu não acredito mais no projeto da UPP também. Infelizmente... Não, tem que ser mais robusto do que a UPP. É isso. Não é que você não acredita que é tipo, nossa, a UPP fracassou. Não. Tem que ser mais. Ela fracassou, mas ela não fracassou. Porque a direção é errada. A direção tá certa, só que tem que ser maior, entendeu? Não, o Tarcísio acertou... O Tarcísio não, o Tarcísio e o Ricardo Nunes acertaram agora lá em São Paulo. Eles conseguiram desfavelizar a região. Realocaram o pessoal, cara. Só assim. Ou urbaniza o morro ou você realoca o pessoal. Sim. E aí, eu não sei como é que foi esse projeto da favela no Moinho. Eu acho que valia... A gente não cobriu exatamente, né? Cobriu o fim da Cracolândia. Puta, mas valia estudar, se não foi caro demais. Porque, pelo que eu entendo, a favela no Moinho era uma porra minúscula. Microscópica. E todo mundo foi perfeitamente... indenizado e realocado para um lugar decente. Talvez tenha sido caro demais. Eu penso assim, no Rio de Janeiro, 1 em cada 7 cariocas são favelados, né? São moradores de favela. Isso dá quantas pessoas? Quase 1 milhão, entendeu? Quase 1 milhão, 800 mil pessoas. Putz, cara, não... Quanto será que é a indenização por pessoa? Eu acho que quem morava na favela no Moinho ganhou 60 mil reais, cara. 60 mil? Caraca, ganharam uma grana preta, mano. Custaria 60 bilhões, né? Se fosse pra fazer por 1 milhão de pessoas. 60 bilhões é uma grana que é meio caro demais. Teria que ser uma indenização mais baixa, né? Essa é a real. Tem que ser um PAC bizarro aqui pro Rio, entendeu? Porque isso não é o total do custo. Né? Você tem que realocar o cara, tem que arrumar um lugar. Quer dizer, o Rio de Janeiro tem muito espaço pra crescer, né? Tem toda a Zona Oeste. Inclusive, a cidade é mal zoneada pra caralho, né? Tem a mini Zona Sul, tem um mini centro. A Zona Norte de é grande. É grande, propriamente. E aí, tipo, a Zona Oeste é, acho que 70% da cidade, né? E é bem pouco habitada, assim. Então, tem muito espaço pra crescer ainda a cidade, por que eu pareço. Apesar de ter quase 7 milhões de habitantes. Mas, por exemplo, é porque eu tô tendo as ideias enquanto a gente tá conversando, mas... Por exemplo, Sepetiba, que é um lugar que não é propriamente dominado, incrivelmente, assim, igual a Maré, mas tem uma certa presença do crime. Será que você não consegue fazer, primeiro uma operação com a polícia militar propriamente dita pra tirar esses elementos criminosos e depois você bota a força municipal lá, sabe, pra tomar conta do lugar? Ou então, por exemplo, no Recreio, a gente tem policiais que a gente conhece que falam que, cara, tá ficando cada vez mais difícil pra policial morar no Recreio por causa dos elementos criminosos que proíbem o policial de morar no lugar. Será que não dá pra você combinar, você bota a PM e o BOP e o Exército, quem quer que seja, pra fazer a operação e aí depois pra meio que manter a paz nesses lugares que não são, Porque, por exemplo, Seropédica é um lugar propriamente urbanizado, sabe? Você não precisa urbanizar Seropédica igual você precisa urbanizar a Maré.
Só precisa tirar o crime e ter alguma presença ali da força pública, sabe? Será que a força municipal não serviria pra isso? Não com 600 homens, tô falando com os 10 mil, 20 mil homens que deveria ter. A pica que eu não conheço repetitiva. Mas talvez sim. Talvez sabe? Sim. O cara que mata no Rio é que a Zona Oeste está sob controle da milícia também. E aí a milícia propriamente tem ligação com a polícia. Aí, o poder de você fundar uma nova força policial é justamente ir pagando bem a ela, né? E fazendo um acompanhamento sério, né? Estruturado. Investigar. Corregedoria eficiente, bem estruturada também, sem sacanagem. É que uma polícia pode combater outra polícia, entendeu? Esse é o guia de mão do ditador, né? Você vai vários braços de polícia, um caça o outro, um vigia o outro. E aqui no Rio é muito complicado, cara. A questão... Eu sou time PM também, né? Torço bastante pra PM, mas não é como se fosse também um exército de mártires por Cristo, sabe? Não é. Não são santos. Alguns são até, cara. Tem histórias assim, mas foda, é complicado. Tem potencial. Só tem uma forma de solucionar, entendeu? Que é uma oportunidade maravilhosa pra você fundar uma polícia. Separar a Guanabara. E aí vai ter que ter a polícia militar do estado. Aí você funda do zero, cara. Limpinha, bonitinha. Gigantesca, sabe? Fuzil pra caralho. E aí você reconquista o estado, entendeu? Enfim. Exato. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entrem no site www.novosclassicos.com.br. Lá vocês têm conteúdo extra gratuito. Vocês podem apoiar o canal, programa de membros, NC Plus, que é mais filosófico. Tem lives na Kik todo dia de semana, meio-dia. Estamos virando o Silvio Santos nessa porra. 10 horas de gravação todo dia. Mas enfim. Você pode acompanhar o canal na Kik também, virando subscriber. A gente precisa bater 25, a gente tá com 10 nesse momento. Exato. Se você tem renda disponível, vai lá na Kik, dá o subscribe pra gente bater a meta. E fora isso, nos siga no Twitter, né? O meu arroba é pessoa A99. E o meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba de pessoa. Muito obrigado. Valeu.